Sumiu, só. O trombone sumiu, você tá firme aí, graças a Deus. Ele tá no livro, meu trombone tá no livro. O pessoal tá armando uma chuva ali, chuva do Ouro Fino é muito perigosa. Então, tá um vento bom assim, ó, mas é essa. E a gente não pode xingar a chuva, né? Porque tá ruim demais. Sem chuva. Então, nós estamos muito felizes. Essa casa, para quem ainda não conhece, é o Centro Cultural Zumbira Batista de Andrade. Ele funcionava em 2013.
lá em frente à quadra de esporte, foi inaugurado lá. E ele ficou 4 anos sem funcionar. As coisas foram lá para o salão foi interditado. E aí esse ano, em agosto, a gente conseguiu o aluguel dessa casa, a prefeitura paga o aluguel dessa casa. Aqui nessa casa funciona a biblioteca, funciona a aula de artesanato da terceira idade, as reuniões da comunidade acontecem aqui, os conselhos se reúnem aqui, em aula de reforço de criança na escola, na segunda sala ali. E aí é o primeiro lançamento aqui no Centro Cultural de um livro, que é o livro do Décio. Eu estou muito feliz, minha comunidade está muito feliz, estamos todos muito felizes com isso. Sim. Viu? Então nós vamos começar, por causa dessa nossa ansiedade com a chuva, mas a gente precisa, né, de celebrar isso aqui. Faz favor, Décio, a Ângela, Cristiano, Adalto, vamos sentar com ele aqui, ó. Érica, tem uma neta, acho que vocês todos aqui, ó. Família é uma coisa muito sagrada, muito importante, então vamos assentar junto com o Décio aqui. Isso. Pode deixar que eu sento aí, você fica mais no centro aqui. Décio Leone de Paula. Vocês vão ver aqui quando a gente começar a contar a história do Décio, mas Décio do Zé Tatá e da Dona Santinha. Todo mundo sabe. As pessoas que estão aqui por uma consideração, por uma afetividade, por um carinho em relação ao Décio. Faz favor, Terezinha. Nós vamos começar. Eu vou falar alguma coisa do Décio e a Terezinha, o que ela falar é rigorosamente o que está no livro. As frases que ela vai comentar aqui, que ela vai falar, elas são do livro. Precisa não, todo mundo está ouvindo aí, tá? Voz boa, gente. Boa noite para todos. Décio Leone de Paula, doutor Décio. Nasceu na zona rural de São Tiago, com registro em Morro do Ferro e identidade em Oliveira. No começo, ficava em dúvida de dizer se era de Oliveira, de São Tiago ou de Morro do Ferro. A música teve uma grande importância na vida do Décio. O trombone. A música era por prazer e por amor à arte. Tempo escolar. Dona Figininha, Escola dos Paulinas, Escola de Morro do Ferro, Senhor Zico, Dona Manuelina, Dona Iraci. Jamais esquecerei das primeiras letras, da primeira escola e dos primeiros mestres. A lida na roça, a lavoura de café do avô, a cozinha da avó. Ele sente ainda gosto e cheiro. Sonha com os abraços da mãe e com as travessuras dos irmãos. Na fazenda, comida era uma fartura danada. Tenho saudade da vovó. Queria que fosse viva até hoje. Chegou o tempo de completar os estudos. Colégio dos Salesianos em São João del Rei e o ginásio santiaguense. A primeira formatura já foi um sonho para um menino da roça. Chega o tempo de ir para Belo Horizonte. Desejava muito uma vida melhor. Não teve medo, queria muito vencer. Deixei para trás a infância, a família, os amigos e muitos sonhos de criança. Concluiu a faculdade, o FMG, advogado. Para o diploma, qual sua naturalidade? Concluiu o curso e no meu diploma, Morro do Ferro. Chegou minha formatura. Foi o maior sonho realizado. Fazenda Pau da Bandeira, torneiro leiteiro, exposições, lavoura de milho. Naquela época, a palavra valia. Não precisava documento nos negócios. A Brasília amarela, a jardineira,
a natureza, os vizinhos, o silêncio da noite desejando um mundo melhor. A idade nos dá sabedoria. Acho que o sono alimenta o corpo e a alma. Dormir bem significa acumular energia para o dia seguinte. O papagaio verde que se foi. As doenças da época, as benzedeiras, as brincadeiras infantis, os brinquedos artesanais. Carrinho de madeira puxado por sabugos, atrelados de 2 a 2, era como um carro de boi. A varanda da casa, o sabiá e a laranjeira, o Valdemar enxadeiro, meu cão de estimação, o desejo de escrever um livro. Pensar a memória ajuda, mas escrever é outra coisa. Os passeios, a andança na praça, o encontro com amigos, a festa de Morro do Ferro. O dobrado alegrava até o andor que sustentava São João Batista. A preocupação com o meio ambiente, o exercício da filosofia na nossa vida, o enxergar o outro, a empatia. Aprendi também a conversar com a natureza. É preciso enxergar a vida como um dom de Deus, acima de tudo. Só não morrem as obras praticadas na terra. As lembranças, os casos, o cosmos, a literatura, a religião. Aposentar para quê? A vida passa, mas a esperança não. O mundo clama por amor. O casamento, os filhos, as noras, os netos, a esposa. A minha esposa, Maria Ângela Mata de Paula, que sempre foi minha companheira desde o primeiro dia que a conheci. Dr. Décio valoriza muito a família. Estar juntos é um presente de Deus. Os filhos, Adalto, Cristiano e Alexandre, são seu maior e melhor troféu. Com cada um filho, o pai se realiza e prepara um terreno para nova vida. O Décio voltou no tempo, se orgulha, vê-se seu contentamento em dizer que a mãe ensinou a brincar e a rezar. Décio sonha e deseja um mundo melhor para a humanidade. Caminhos são destruídos, mas o amor deve continuar vivo. Vida que segue. Pois é. Aí desce, agora você pode se pronunciar. Não precisa não. Não precisa não. Quero. Com licença, viu? Eu queria apenas dizer uma palavra, porque essa não foi dita. Teve um período que a banda estava praticamente afundada. É verdade, Décio? Nessa época eu era secretário da banda, você tomou iniciativa, trabalhou para conseguir que a banda reabilitasse. Então nós devemos também esse detalhe para o Décio, que é muito importante, o apoio que ele deu para a banda. Então o Décio é aquela pessoa que nasceu, viveu, morou no Morro do Ferro e sempre se orgulhou de ser de Morro do Ferro. Nunca menosprezou a terra, nem tentou destruir o que foi construído pelos antepassados. Muito pelo contrário, o Décio estava sempre firme, pronto para ajudar. Então é uma pessoa de muito valor e a gente fica muito feliz de estar presenciando esse momento tão importante na vida de nós batistanos, que nos orgulhamos de ter mais um escritor nascido em Morro do Ferro. Uma honra para mim voltar na minha terra.
Quero agradecer ao Douglas pela acolhida que me deu e o incentivo. Mas de todo jeito eu não deixava de vir aqui nunca para trazer meu livro que fala muito de Morro do Ferro. O nome do livro, Vida que Segue. Porque nós todos temos uma vida e sonhamos que a vida siga e num bom caminho. Por isso nós bolamos aqui no livro, vocês vão ver, uma estrada. A pessoa que me ajudou, falei, o que você quer que põe na capa? Falei, põe uma estrada na capa. Para a gente caminhar. Começar caminhando na capa com uma estrada. Aí ele fez na estrada, pôs uma linha reta. Eu falei, não, senhor, faz uma curva. Porque as estradas nossas têm curvas. Então a gente passa por curvas na vida. Mas o importante é chegar onde a gente pensa que vai chegar, que quer chegar, que a gente consegue. Por isso o nome do livro. Quero reverenciar aqui, nessa oportunidade, os grandes escritores. Eu não sou escritor. Um pequeno livro que fiz, vocês vão ver que é uma autobiografia no começo, que eu queria fazer uma homenagem à minha família. Minha família não sabia, nem meus filhos, nem meus netos, nem minha esposa. Ela ficava curiosa, às vezes chegava perto, o que você está escrevendo aí? Eu despistava, falava, não tem nada não. Não deixei eles ver, só deixei depois do livro pronto. Quis registrar lá meus netos, minha família, minha avó e até bisavó. Eu fui feliz porque conheci uma bisavó, tomei muito café com ela, que era a dona Sinhá, a vovó Sinhá, que eu falava do avô Taviano. Era minha bisavó, mãe da minha avó. Morou ali na saída de Morro do Ferro. Então foi um privilégio conhecer a minha bisavó, tomar café com ela. Por isso estão nas fotos aqui. Reverenciar o querido os escritores, os grandes escritores de Morro do Ferro. O Olavo, a Vivina, que sempre considerou o nascimento dela, que ela nasceu no Jacaré. Eu também nasci no Jacaré. Lá, só o nascimento que foi lá, foi rápido com o médico lá na casa do meu avô. Então o nascimento no município de São Tiago. Já Vivina foi no Jacaré, mas tem o Jacaré de cima e o Jacaré de baixo, não é isso, compadre? Jacaré de cima e Jacaré de baixo. O Jacaré que ela nasceu já era de Morro do Ferro, mas ela preza muito Morro do Ferro, inclusive nos seus livros. Sempre está escrito Morro do Ferro. E o Teninho também. O Teninho foi um que escreveu uma página no meu livro que eu fiquei muito emocionado. Eu mandei o livro para ele, chama Boneca. O livro chama Boneca, quando está imprimindo. Mandei para ele ler e perguntei para ele se podia arriscar em publicar o livro. Aí me acolheu com muita alegria e dedicou uma página no meu livro que vocês vão ver. Eu fiquei muito emocionado. E tive uma emoção muito grande quando lancei em Oliveira, porque ele morreu uma semana antes de eu publicar o livro. Uma semana antes. O Olavo também faleceu tem pouco tempo. Mas tem a foto dele com a banda de música que foi lá na Academia Mineira de Letras, onde eu estudei também. Fiz um curso de literatura na Academia Mineira de Letras. E lá o Olavo foi reverenciado. O Teninho foi um grande jornalista, escritor, trabalhou na Globo, no estado de Minas, foi jornalista de governador do estado. E a Vivina, uma grande escritora. Inclusive, ela tem o melhor livro, vocês olharem no Google aí, Vivina de Assis Viana, ela tem o melhor livro infantil da literatura nacional do Brasil. E ela é nossa mineira de Morro do Ferro. Esse livro, ele se chama O Mundo é para Ser Voado. Foi em 1989, ela ganhou o primeiro prêmio. Uma pessoa muito importante. Inclusive, ela já teve uma homenagem aqui, não sei se vocês lembram. Eu vim na homenagem dela, aqui em Morro do Ferro. Então, isso aí enobrece o nosso Morro do Ferro. A música, como você falou, eu sempre fui aprendi
gostar de música aqui. Quando morava no Pastinho, eu era muito pequeno, e uma vez eu fugi lá da roça e vim com o Bené. O Bené também, vocês lembram dele, um grande maestro, fundou uma banda lá em Itapecerica, e eu vinha com o Bené para ver os ensaios da banda. Eu era pequenininho, mas já vinha com o Bené aqui, falava no Arraial, para ver as músicas. E comecei a aprender trombone, e as primeiras notas musicais, eu registro isso no meu livro, foi com o seu Moisés, pai do Plínio. Você lembra, seu Plínio deve lembrar. Foi com o seu Moisés, na casa, logo aqui em cima, que ele morava. Então isso para mim foi uma honra, e eu comecei a gostar de música. Pena que depois deixei um bocado, estudando em Belo Horizonte, muito difícil, mas em São João del Rei eu ainda gostava tanto que fazia parte de um coral, e chegamos a tocar aqui com o Plínio, aqui numas fazendas, no carnaval, de vez em quando. Nunca fui bom músico, não. O Plínio é. O Plínio é filho de mestre. Mas tocava alguma coisa. Então, isso tudo é um agradecimento que eu tenho com Morro do Ferro. E também aprender as primeiras letras com a dona Efigenia, lá na roça. Foi minha primeira professora. Depois vim para a escola daqui, onde teve esse comentário ali, foi o Sozico, dona Manuelina, que era professora, dona Iracira, diretora. Então foi um tempo bom que eu vivi aqui. Então considero muito Morro do Ferro. No meu diploma de advogado, na hora que a secretária foi preenchia os dados de todos. Na hora que chegou no meu, ela colocou Oliveira. Lá na secretária, eu falei, não é Oliveira, não é Morro do Ferro. Aí ela falou assim, não, mas eu não posso colocar nome de distrito, eu tenho que colocar o nome da cidade. Aí eu apelei com ela um pouquinho, falei, não, coloca Morro do Ferro, eu gosto de ir lá, eu nasci, foi lá, é um distrito bom. Aí ela colocou Morro do Ferro. Eu acho que é não sei se todos aí, formados, alguns aqui, se colocou Morro do Ferro. O meu está escrito Morro do Ferro, e eu prezo muito isso. Da banda eu ajudei a fazer o estatuto da banda, colocamos a banda como utilidade pública no estado. Aí eu já estava morando em Oliveira e ajudei a fazer alguma coisa. O registro, estatuto. Agora, uma coisa interessante que pouca gente sabe, eu fiz questão de falar aqui em Morro do Ferro, principalmente para a turma nova. Na época da rodovia, foi o asfalto não ia passar aqui em Morro do Ferro, não. O projeto do asfalto era lá para o Jacaré, para o lado de lá. Então, aquilo ali, o povo ficou assim, chateado com isso, eu comentei com alguns. E aí, o que eu fiz? Fiz um abaixo-assinado, eu tenho o rascunho dele aqui, que eu guardo até hoje. Foi em 20 de outubro de 1972. Então, eu escrevi sobre Morro do Ferro, o que tinha Morro do Ferro, a população, as escolas, escola rural, escrevi muita coisa. Minério. E que não era justo, era por causa das pontes, para as pontes ia ficar caras, aí ia passar por lado do Jacaré para lá. Aí eu fiz esse requerimento, e quem me ajudou muito foi o Nelson. O Nelson era vereador, tinham 3 vereadores na época. O Nelson me ajudou a colher assinatura. Eu falei, vamos colher assinatura. Nós colocamos, tem 700 assinaturas. Pediram ao governador da época, que era o Rondon Pacheco, para... Pedimos o Rondon Pacheco para que a estrada passasse aqui, que tinha um valor imenso aqui. Depois juntamos com o doutor Eliseu também. E aí com o asfalto passou em Morro do Ferro. Eu queria registrar isso aqui. Eu guardei na minha memória e guardei escrito também. O livro é um livro
é comum, não tem grandes coisas, mas eu fiz de coração, com muito boa vontade, e quero doar um livro para cada um que está presente, outros amigos depois, se quiserem. Fiz muito livro, já espalhamos lá em Oliveira uns 200 já, né? Uns 200 já. Fui em São Tiago também, levou uns 80, por aí. Aqui trouxe livro também com vontade e com o maior prazer de dar aos amigos aí. Vocês vão ler umas histórias interessantes. A maioria dos casos são verdadeiros. Não são invenção, não. Tem muito caso verdadeiro. Às vezes eu não coloco o nome, invento o nome. Mas vocês vão ver que tem uns casos interessantes, uns casos alegres, uns casos tristes, uns casos de aventura. Então tem tudo um pouquinho. No mais, eu agradeço a todos que compareceram aqui. Estou muito feliz com o comparecimento de vocês. Muito obrigado. Eu quero falar só um pouquinho, né? Senão eu fiquei emocionada com a fala de vocês. E na hora que eu cheguei aqui, que eu vi o Plínio, eu nem sei se eu vou aguentar falar. Que eu não sabia que o Décio estava escrevendo esse livro. E eu fiquei sabendo depois que ele publicou o livro. E eu roubei, assim, antes dele entregar lá em Oliveira, eu falei, ele fez um livro, e como que ele não fala com a gente? Aí fui folheando, assim, de medo dele chegar, né? E vi o trombone. Eu li rapidinho. Mas, gente, eu chorei tanto. Então, na hora que eu cheguei aqui, que eu vi o Plínio ali, aí ele pegou, que aqui no livro fala assim, lá se foi o meu trombone. É onde que ele está? Eu quero procurar ele para me comprar. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então, na hora que eu cheguei aqui, que eu vi o Plínio, a minha netinha tá assim, vovó, esse aí que é o trombone do vovô. Eu falei, quem dera. Foi a primeira coisa que ela me perguntou. Ela disse, vovó, aquele ali é o trombone que o vovô fala? Eu falei, filhinha, quem dera. Então, ele falando que o trombone, vocês vão ler, meio pendurado na parede, ele precisava do dinheiro para estudar. A única saída que ele tinha era vender o trombone. Então ele pôs anúncio, falou assim, mas ninguém vai querer, né? Um trombone já usado, velho, antigo, quem que vai querer? E com 3 dias apareceu a pessoa para comprar o trombone. Aí ele falou, não acredito que eu vou vender meu trombone. Mas assim, entregou o trombone para o moço, o dinheiro não era muito, mas ele precisava de vender. E aqui no livro ele fala, lá se foi o meu trombone. E aonde ele está? Aí por isso que ela chegou e falou assim, aquele é o trombone, tudo bom? Eu falei, quem dera que fosse. Mas eu fiquei emocionada das coisas que vocês falaram. Então, obrigada, viu? Nós vamos então ouvir o Plínio agora. Ele já deu uma estreiazinha aqui mais cedo, mas agora nós vamos ouvir o Plínio com o trombone, homenageando o Décio. Para agradecer vocês tudo aí, vou tocar meu sambinha, tô nessa. Esse é meu mesmo.
Qual que é a sua idade, Plínio? Qual que é a sua idade? Quem sabe, sabe. Qual que é a sua idade que você falou aqui? 78. 78. O Décio é quase seu aluno, né? Na época. Da época. Ainda toca bonito, viu, Plínio? E esse samba é seu? Esse é meu. Tô nessa. Beleza, tô nessa. Tô nessa. Além de um excelente músico, um excelente companheiro na Lida Batistano, um ótimo compositor. Foi maestro da banda. Foi maestro durante um período. Mais alguma coisa, Décio? Você quer falar? Os meninos, a Ângela? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Quer falar? Então fique à vontade, fala. Fique em pé. É, a neta do Décio, gente, ó. Hein? Ah, veio representar os netos. É a primeira neta dele? Menina é, mulher é. Então vamos. Eu não preparei nenhum discurso, nada. Mas pra mim, meu avô, ele fez isso e isso vai ficar tanto marcado na minha história e na minha vida quanto a de vocês. Ah, que lindo. Eu espero que ele tenha filmado, porque se mandar fazer de novo, você não faz. Agora, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tudo certinho? Falar desse contentamento nosso, dessa alegria, mais uma vez, o Décio, a gente está muito feliz. Vocês vão passando por aqui agora e o Décio vai autografando um livro para vocês e vai oferecer esse livro. Tira uma foto de lá aqui pra mim, por favor. Tira uma aí. Ah, tem livro lá. Vai no mar, se eu precisar. Pode puxar, pessoal. Faz favor, gente. Nós vamos chegar, chega lá, Terezinha, puxa a fila. Terezinha, você. Eu quero parabenizar, dizer que eu estou muito honrada nesse momento de estar aqui e estar recebendo o seu livro. Manda poesia pra mim, né? Da sua carreira de escritor, que começou. Você também é. Você vai em frente. Dá sua ideia. Gente, eu quero registrar a presença do padre Jailson, estava ali, ó, e do Robson, que é nosso vereador, também estava ali. O Jailson, quando eu apliquei a oficina aqui no Zé, ele fez oficina comigo, ele não era Pois padre, é, não. tá ali, ó. Oi, ele não era padre. Aí, tá vendo? Apaixonada pra mim. Isso passa de Nome. Isabel Cirisa. Você. Tô com esse fundinho aqui da banda. Ah, obrigada, viu? Darcy. O João tá aqui, tá ali. O João tá aqui. Tá aqui dentro dele. Ela passou de mulher. Sou livre de minha batalha. Fiquei a única na família com 6 Nós vamos mostrar. Parabéns. Obrigada, uma honra e prazer enorme.
é uma coisa com Deus, mas a pessoa ela ia Você vai gostar. Já comia doce, a mãe fazia doce. Fala demais. Mas aí na hora que você for conhecer, você quer o menino vai te chamar. O tempo roda. Vida que passa. Vida que passa. Obrigada, presença. Eu levo um bombonzinho de lembrança. O bombom que ela te deu. Aqui, vamos dar, dá a mão aqui, ó. Você vai ficar, né? Pode soltar. Pode soltar. Eu tô te segurando. Pode deixar, tô te segurando. É. Não, é para ir embora. Já pegou o livro. Aqui os livros. Cumprimenta aí. Não. Seu nome? Gil. Sério. Aqui, ó. Aqui, tá. Por aqui. Não, tá andando, ué. Aqui, então vai com a Gineia. Ela que tá me pedindo dois. Eu tô falando, não, mas ela tinha que vir cá. Saudade do seu. Quer te negar, Vai, de dia aí, fala, tá pra roça. Vai ser bem. Da vez melhor. Boa esperança. Tá ok? Mesmo? Sobrinho, né? Obrigada, filha. Um abraço pra você. Beleza? Obrigada pela presença. Cadê a mamãe? Quem que é sua mãe? Como que ela chama? Você quer pôr no seu nome? No seu? Qual que é o seu nome? Como é que é? Não, Luan. Eu tô te dando de presente, viu? Luan com N, né? Final. Ô, Dessa, agora você vai fazer o São Antônio Joga pra mim? bastante bola. Pra ele... Isso, São Antônio e Silvano. Vou chegar. Futebol pro Rafael. É o Rafael. Antônia Arruda. A moça Antônia Arruda. Minha de longa graça. Irmão, Ricardo. Senhor? Ricardo, seu irmão. Ah, tá. Ele mora lá em Bom Sucesso. Excesso hoje. É. Morar aqui. Obrigada pela presença do senhor, viu? Muito obrigada, viu?
Muito obrigado. Riquelme. A Silvana saiu aí pra outra. Você lia lá com calma. Aqui é folha. Conhece? Não, vem cá. Ô Décio, faz aquilo da Silvana pra mim, prova sua fé, por favor. Não tem problema não. Silvana, né? Silvânia. Minha sua do meu lado, não? Muito obrigada, garoto. Seu nome? José Geraldo. José Geraldo. Obrigada, viu, pessoal? Doutor Jéssica, eu ainda ia falar ali, mas eu cheguei meio atrasado. Que além de tudo, o senhor ainda é um gente. É ou não é? Vou pôr seu nome dele, Pode fazer o documento dele? Obrigada, viu, menino? Fiquei emocionada na hora que eu vi esse trombone. Eu falei, não, Nenetinho. Eu ia falar, Nenetinho, você Eu tenho voto que eu podia. Lina, senta aqui um pouquinho. Não, eu vou para tirar uma foto. Eu vou pegar a família, tirar uma família. Parabéns pelo livro e pelos filhos. Seu pai lá para nós tirar uma foto do celular. Aqui, brava. Coloca aí perto dessa para tirar uma foto. Fica aí, Maria. Aí, vai. Aqui é seu irmão também? Você tá embora? Leva o primo pra mim. O primo volta, vai te levar agora. Tá? Fala, eu ainda vou passar no meu só. Não, falou que hoje não vai lá não. Esse trombone tem uma história, viu, primo? Todo dia quando foi ele. Lúcio Celso. Hein? Lúcio Celso. Lúcio. Não foi, tem uma história, né? Tem, ué. Tem uma história. É, eu muito obrigado, primo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Agora a Rob vai te levar. Rob. Obrigado para a rampa. Nós não somos. Como na época, senhor. Um abraço, obrigado a você. Obrigada pelo presente. Legal. Eu vou dar uma lembrancinha minha pra você. Não sei se eu sei. Eu trabalho com escritório com você vai ficar agora essas coisas. Vamos Duga depois. Tem que buscar na fora. Não, o Duga depois me entrega. O Duga? Vai muito ligeiro. Muito obrigada, viu? Eu levo com muito carinho. Já recebeu o livro? Deixa eu passar a nossa mãe, que com certeza ela conheceu o irmão dela. Eu acho que eu conheci, por favor, nesse Minhas primas. Eu lembro mais dela. Também, você também que nos lembra mais dela. Porque ela chegava e era matou. Era quase 7 horas. Lembro, é estranho.
porque a gente fica muito tempo sem encontrar, né? Isso nada, mas pode colocar a voz e família, né? Eu é Adriana. Depois eu quero ver Mas a dona Rosa coloca voz e família, né? Eu é voz e família. Especial. Fala, padrinho, desce com a boca melhor do mundo. Com certeza. É, ué. Mas a gente também estima tira uma foto, depois você me manda. Você vê? Tira dela recebendo o livro dessa aqui. Esse ano. O escritor é ele, né? Eu estou aqui de... Depois você me manda o que ele é neto. Eu estou de penetra. Vem, Manu. Não. A Nini falou. Newton. Não, Nini. Você lembra do Gabriel Sotirico, do nosso branco aqui, era a base do nós assistimos jogo no rádio, era eu, que era Foi dentro do carro, ué? Não, ficou não. O carro da Gideia. Ah, a Gilcéia falou que pode ficar no carro da Gideia. Pode ser. A Gideia fica da Cia anda na frente. Doutor, apareceu? Não, eu lembro no meu porque eu fui levar a mãe lá. Parabéns pela iniciativa. Tem muito. coisa assim. Não, mas fiquei orgulhoso de ver a sua história. Tinha muita coisa que a gente nem não sabia. Vamos fazer uma hora para ela. O ano que vem nós vamos ver. Esse dote musical seu, eu não sabia que você tinha. Toda vida você. Muito obrigado. Um abraço. E é muita gente que pede isso, sabe? O ano que vem. Nós temos só Glória. Sou xará do Dória, lá de São Paulo, né? Mas é legal. Minha mãe era madrinha da As fotos dele. Foi. Não tem demais. Ainda tem aquela foto. Tem foto da família de vocês. É uma história. Muito obrigada. Você trouxe o cachorro? Oi, Não tem experiência. Felicidade e agradeço antecipadamente por todo o Padre Railson. Isso aí. Que legal, viu? Todo mundo sua apresentação do livro lá em casa. Não podia deixar de prestigiar essa noite de hoje. Fiquei muito feliz, uma noite de cultura, feliz de transmissão da própria vida. Parabéns, sempre esse momento. Deus abençoe sempre, viu? E que seja o primeiro de muitos. Não tem que eu tive um gênero. Sim. Nesse gênero é o primeiro. Muito bem, vamos. Eu fiz uma autobiografia para
registrar com meus netos, família. Então que coloco meu carrinho, mas com outros casos, outras histórias, outros casos. A maioria é verdade. Ah, que positivo, que positivo. Tem hora que os nomes mudam o nome. Tá certo, muito bem. Parabéns, que Deus abençoe, que Deus o proteja. Cada dia. Fiquei muito feliz, muito honrada de ter deixado um tempinho para vir. Claro, não queria deixar de prestigiar, não. Vocês estão num lugar muito especial no meu coração, por todo o trabalho que vocês realizam, né? Espiritual, social, né? E realmente Se a gente não tem espiritual, o que a gente tem que fazer aqui? Não é? Mais do que tudo, você sabe disso. Deus proteja. Muito bom. Excelente. Vou tirar foto lá dela, toda enfeitadinha na minha casa, vou pôr enfeite lá, viu? Olha que gracinha aqui. Coisa mais linda. Eu fui outro claro. Ele faz. Tempo nosso. Tempo nosso. Eu aprendi com a minha mãe, meu avô, Meu colega, Muito bem feito. devolvendo as fotos que ele emprestou. E eu pedi uma foto. A filha dela mandou pra mim essa foto e eu tô mandando pra você de presente. As suas fotos aqui, ó. É a primeira professora dele. Ó, então tá aqui, com todo carinho. tá aqui junto com as fotos que a Mariana já me emprestou. Agora você vai fazer um para a escola. Escola Estadual São João Batista. Todo mundo que nasceu no Morro do Ferro e que é escritor. Então tem esses livros aqui, estou colocando o livro do Décio dentro dessa parte da estante para registrar mais um batistano aqui no Centro Cultural. Com muita alegria, viu, Décio? Obrigado. Muito bom, muito bom. Quantos livros tem aí, Duga? Mais ou menos, batistano? De batistano? É. Acho que 82. Se Deus me der vida e saúde, breve tem outro. Isso mesmo, isso mesmo. Em outro estilo. Aqui. Pode tirar. Tem muita bobagem. Tem esperança que o dia que eu meu aí também, quem sabe, né?
olá minha amiga, você de todo o Brasil, você da América do Sul que acompanha o seu amigo Tileone através dos nossos canais de televisão, através das redes sociais. Hoje eu estou muito feliz, eu estou aqui na comunidade de Morro do Ferro, como ela é conhecida, distrito da nossa querida cidade de Oliveira, no meu querido estado de Minas Gerais. Ao meu lado, eu estou recebendo hoje para bater um papo, uma pessoa que é apaixonada com o meio ambiente, uma pessoa que é ativista, uma pessoa que luta para o bem-estar da natureza. E eu acompanho essa luta não é de hoje, desde a década de 90. Então eu estou aqui do lado do meu amigo Ideano, prazer falar com o amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Tileone, prazer é todo meu. Ideano, conta um pouquinho da história sua, quando você começou de fato a apaixonar pela natureza e lutar por ela. E você falou muito bem, quando que eu comecei, porque antes eu nem sabia o que de fato era meio ambiente. A gente não valorizava absolutamente nada, não sabia nem como descartar um lixo de forma adequada, mas o que me chamou a atenção aqui em Morro do Ferro foi a quantidade de vossorocas que está no entorno, até mesmo da área urbana. Nós, aqui, é uma ilha, estamos ilhados com as gigantescas vossorocas. E foi aquilo ali que me chamou a atenção, porque tem muitas casas na área de risco. Então foi a partir daí, tentando buscar uma solução para amenizar o problema, que eu comecei na luta, né? E foi aí que eu caí na causa ambiental propriamente dita. Só para você ter uma ideia, você que está assistindo agora, as vossorocas realmente foi uma luta, e eu posso dizer que eu contribuí quando eu fazia programa de rádio em Oliveira, até mesmo em outros canais de televisão, a luta desse moço, que para muitos era solitária, que não ia dar em nada. E hoje, depois de muitos anos, essa geração está colhendo os frutos lá de trás, né, Diana? Com certeza. Hoje, se a gente olhar no retrovisor, a gente vai ver que evoluímos muito. Essa geração que aí está muito mais consciente do que as demais. E na época também houve até uma mobilização e muitas casas não foram engolidas pelas vossorocas devido a um trabalho feito com os mananciais, com as nascentes, escoamento de água e tudo mais, né? Houve sim projetos de engenharia, de dreno, né, de construção de paliçadas. Para o pessoal ter ideia, o lixo coletado nas ruas de Morro do Ferro, o próprio caminhão da prefeitura jogava na vossoroca. Que isso? E aquelas ruas cujos moradores têm barranco nos quintais, o morador nem colocava o lixo na rua, ele já jogava ali mesmo e pronto. Sem consciência alguma. Um lixão. Hoje, não, o caminhão percorre 100% das ruas de Morro do Ferro. Esse lixo já não é mais jogado nas vossorocas. Muito bem, agora eu quero ver uma outra faceta do meu amigo Ideano, que é um ativista como poucos que eu conheço, que ama de fato o meio ambiente. Hoje o trabalho seu aqui é um vigilante ativo para cuidar do meio ambiente. Sim, hoje a gente atua em todas as áreas, né, ambientais, com plantios de mudas, doações, né, poda, recolhimento de lixo, muitas campanhas, né, muitos contatos, sempre na busca da construção de um distrito cada vez mais sustentável. Muito bem, agora colocar a mão na massa, eu queria... Você vai me explicar daqui a pouquinho sobre o material que você trabalha, mas eu estou vendo que é um trabalho manual e que se você tivesse condições de ter aí um veículo para você locomover, para você vigiar, no bom sentido, vigilante da natureza, que eu acho que esse nome é muito bacana para você, eu acho que seria muito mais proveitoso, né? Com certeza muito mais rentável, muito mais proveitoso, porque desde há 28 anos, esse trabalho que a gente faz aqui, 90% é a pé
e eu empurrando um carrinho de mão com os equipamentos ali, os apetrechos, com mudas, né? E o rendimento é pouco. Então, se a gente tivesse um meio, né, de transporte e mais ferramentas, com certeza absoluta, nosso trabalho irá evoluir muito mais, iremos atingir mais comunidades. Tem morador da comunidade rural que fala, ó, vai lá conhecer minha propriedade, lá eu protejo, lá aquelas mudas que você me deu já tá grande, vai lá na minha casa, faz uma matéria, faz um vídeo para mostrar aos demais que esse comportamento, né, é positivo e que deve se alastrar na comunidade. Eu, muitas das vezes, não tenho condições. Perfeito, é verdade. Agora, eu queria falar para você de casa, você, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, da América do Sul, isso aqui é um exemplo. Não só pela intelectualidade dele, a sabedoria que Deus deu para ele, os estudos e tudo mais, mas é uma pessoa que ele tira do bolso para fazer o trabalho que ele faz voluntariamente. Então agora nós, amigos, né, eu particularmente, que acompanho a sua história desde a década de 90, e eu sei que não é interesse político e não é interesse pessoal, é interesse ambiental. Então você que tem uma empresa ou você que gosta do meio ambiente, nós estamos fazendo uma campanha, que é uma campanha para você doar alguma coisa, para que esse dinheiro possa fazer o que, meu querido amigo Deon? Para que esse dinheiro possa comprar o quê? Comprar um quadriciclo, que é um veículo econômico e robusto para rodar nas áreas rurais. Perfeito. Né? Para a gente poder comprar uma motopoda, porque nós não temos aqui para podar de forma controlada as árvores urbanas. Perfeito. Para a gente poder adquirir demais materiais para combater os incêndios florestais, porque até então é tudo combatido de forma rudimentar, utilizando galho de árvores. Então eu já tenho ali 6 chicotes que eu construí, caseiro, mas perfeito, funciona, já foi utilizado 2 vezes. Então quando acontece um incêndio florestal, infelizmente, a pessoa me liga, olha, precisamos do seu chicote emprestado, vem cá e busca e utiliza. Mas precisamos de comprar abafadores, perfeito, né? Pinga-fogo, que é um gotejador de fogo para fazer acero. O quadriciclo pode puxar uma carretinha e uma roçadeira. Então preciso dessa carretinha, que será usada para transportar mudas para serem plantadas nos locais adequados, fazer coleta de restos de podas de árvores na área urbana, de lixo nas margens das estradas rurais e dos cursos d'água. E a roçadeira seria muito útil para podar periodicamente o gramado do campo de futebol e assim beneficiar as crianças e jovens, além de oferecer um espaço diferenciado para o professor dar aulas de educação física. Precisamos de comprar soprador de ar lateral também, que é muito bom para serar, para ajudar. E aquele equipamento que tem uma água, isso, a bomba costal também. Então assim, é equipar melhor Morro do Ferro. Para quê? Para emprestar para a comunidade quando necessitar. Perfeitamente. Eu queria falar para você, eu tenho muitos amigos políticos, né? Muitas pessoas que gostam do Tileone, empresários, né? Eu queria pedir a vocês uma ajuda para que a gente possa realmente, o telefone do Deandro está aí embaixo, vocês podem falar direto com ele, não precisa passar por mim, porque é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora e é um exemplo de serviços bons prestado para a comunidade. Então, às vezes, os deputados, meus amigos, que mandam, às vezes, emendas para vários lugares e não tem o retorno necessário, eu queria te pedir você para olhar com carinho para o meu amigo Ildeano. Todas essas imagens que vocês estão vendo, todo esse trabalho arcaico que nós estamos vendo, poderia ser muito melhor, né, Ildeano? Se nós tivéssemos todos os equipamentos. Com certeza, eu já saí daqui empurrando um carrinho de mão para buscar lixo
lá no alto da serra do Morro das Antenas. Nossa! 2 quilômetros, me contaram que tinha um lixo lá, que a empresa deixou lá. Fui lá e busquei esse lixo com carrinho de mão. É isso aí. Entendeu? Já plantei muda lá na serra, lá levada no carrinho de mão. Eu lembro quando nós plantamos muitas moitas de bambu juntos, quando eu estava participando, quando eu era locutor de rádio lá em Oliveira. Deano, eu quero primeiro, publicamente, para todo o Brasil, para a América do Sul, tira a nossa amizade fora, mas te parabenizar. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que às vezes você abre mão de vivenciar um final de semana com a família para você cuidar do meio ambiente. E se todas as pessoas pudessem cuidar como você cuida, nós teríamos um país muito melhor. Precisamos de cuidar da natureza, né? E o recado está aí, né? A questão do aquecimento não é global não, gente, local. Aquecimento local. Certo? Nós temos que agir localmente. Perfeito. Não espera questão de desmatamento da Amazônia, queimada da Amazônia, não é aqui, é nós. Perfeito. Claro que lá precisa também, mas o problema é nosso aqui também. Então vamos juntar, quem puder me ajudar, ficarei muito feliz e podem ter certeza que esse trabalho irá evoluir, irei prestar conta tintim por tintim a quem puder me ajudar. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Se você puder, tá aí, ó, todas as redes sociais, tá passando aí no vídeo, tá? Entra em contato, faça a sua doação, entra saber um pouco mais sobre essa história linda. E você, meus amigos deputados, senadores que gostam do Tileone e que respeita, porque 44 anos de credibilidade não é de um dia para o outro. A gente tem e mantém essa credibilidade com seriedade, com muita honestidade. E é olho no olho. Então você pode, aqui tem pessoas sérias, pessoas honestas, que pode receber esse valor através de uma emenda, através das associações sérias que tem aqui na comunidade, possa fazer esse trabalho. Enfim, vamos ajudar, só não pode ficar de fora. Um dos trabalhos nossos aqui em Morro do Ferro, quando a gente fala em questão do meio ambiente, mas não é só no meio ambiente não. Esses bancos aqui, ó, é uma ação minha. Aqui não tinha banco. Olha. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Um abraço a todos e continua aí, sempre com a matéria diferente, mostrando as coisas do país.